Usa ele, Senhor, com toda a autoridade, Pai, toda a ousadia, Pai querido, Pai amado. Fala conosco, Senhor, nesta noite, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, Jesus, eu te peço, Pai. Aceitaremos, Pai. Se for bênção, nós aceitaremos, Senhor. Mas fala conosco nesta noite, Deus, Pai amado, nós não queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa falar conosco nesta noite, Pai. É o qual eu te peço e já agradeço no nome de Jesus. E aí, não se assume quando o pastor nos falar a primeira palavra. Glória! Glória a Deus. A paz do Jesus Cristo, bendito do Senhor. Amém. Aleluia. Que alegria, né? Podemos estar mais uma vez adorando e exaltando o nome desse Deus. Existe uma palavra a qual o Senhor Ele proporcionou para o meu e o teu coração dessa noite. Eu tenho certeza que você não veio assistir culto, eu tenho certeza que você veio para adorar o nome de Aleluia. Então, para alguém que veio adorar, não veio por tudo ou nada, não é verdade? Aleluia. Eu quero aqui expressar minha gratidão diante do Deus eterno, pelas bênçãos, por tudo aquilo que Ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer em Aleluia. nós e através de nós. Amém? Ao pastor Márcio, ao pastor Gustavo, né? Ao pastor também que agora pediu um nome, que veio, né? Donizete, isso, pastor Donizete, também a mulher de Deus, tá? Muito obrigado por essa oportunidade, tá? Pela confiança, amém? Deus possa continuar vos abençoando no tempo do tempo em nome de Jesus. Aleluia. A gente vive isso aí também, minha digníssima esposa, Santa Franciele, louvo a Deus pela vida da minha esposa. As filhas ficaram lá com a avó, com as tias lá em casa, nós viemos aqui para adorar o nome de Jesus. E a gente vive em Portugal, né? O Senhor tem de nos ajudar, nos fortalecer, para fazermos a obra do Senhor também naquele lugar. Aleluia. E eu acompanho esse trabalho aqui, tá? Glória a Deus. Eu acompanho, estou sempre curtindo lá, vendo as lives, os vídeos, as fotos, negócio do céu aqui, tá, gente? Aleluia. Se não é Jesus para nos proporcionar essa oportunidade para estarmos aqui, meu Deus do céu, eu vi a hora de vir aqui, viu? Aleluia. Nós, a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo de número 14, por favor. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Capítulo 14, do livro de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo, vamos ler aqui o versículo de número 7, capítulo 14, do livro de Mateus, verso número 7. Para ganharmos tempo, eu vou ler a palavra. Pelo que prometeu com juramento, dá-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui a mim, num prato, a cabeça de João Batista. No verso 9 diz: o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. No verso de número 11 dele: e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E para finalizar o verso 13 diz: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Amém? Amém. Vamos na oração no nome de Deus. Mas vamos orar só mais um segundinho, por favor. Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para enaltecer, engrandecer e adorar o teu santo nome. Eis, Deus, aqui a tua palavra que é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ó Pai. A tua palavra, Deus, tem o poder de libertar, tem o poder de salvar,
de transformar, de curar e de levantar aquele que está caído. Por isso, Deus, de forma clara, concisa e poderosa, não fala o que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração nessa noite. Por isso, Deus, se abraça, exorta, ensina e edifica, todavia, não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor, da glória a Deus. Esse negócio na boca aqui está com dificuldade para falar, irmão. Mas Deus vai dando graça, né, pastor? Aleluia. Estamos aqui diante de um texto. Vamos colocar o celular aqui só para. Estamos aqui diante de um texto. Texto esse que não é desconhecido pela igreja do Senhor. Esse texto, muito pelo contrário, ele é conhecido pela igreja de Jesus Cristo. Porque retrata de um episódio da qual o Senhor Jesus, mais uma vez, vai operar prodígio, vai operar milagre em um culto. Esse culto não acontece dentro de uma igreja de quatro paredes, entre quatro paredes. Esse culto não acontece na rua, esse culto não acontece na praça. Esse culto, ele acontece à margem da praia, do mar da Galileia. Mas para nós entendermos isso, eu preciso aqui compartilhar com vocês daquilo da qual o Senhor tem colocado no meu coração para transmitir à igreja do Senhor Deus. Aleluia. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é uma promessa futura para Israel. Todas as vezes que o Senhor Deus, ele investiu em profetas, ele investiu em reis, investiu em sacerdotes, e parece que ninguém deu conta do recado. Já que ninguém dá conta do recado, ele começa então a trazer o coração da nação de Israel acerca de um homem que vai chegar. Esse homem que vai chegar, ele vai mudar a história da humanidade. Ele não vai só mudar a história da humanidade, mas ele vai trazer um significado à existência humana. E quando isso acontece, nós podemos ver que Isaías, conhecido como profeta messiânico, é um homem da qual o Senhor Deus vai levantar para profetizar. É um dentre os mais profetas, dos profetas maiores, que profetiza acerca da vida do Messias. Ele vai dizer isso no capítulo de número 6, capítulo número 7, no capítulo de número 9, verso 6, ele já começa dizendo: e um menino nos deu, e seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Esse menino, ele vai vir, ele é uma promessa antiga, mas por mais que a promessa seja antiga, quem fez a promessa é o Deus eterno. Eu vou falar para você, deixa eu abrir para liberar o profeta da palavra que viu para receber nessa noite, aleluia. A promessa que talvez para você é antiga, o Senhor vai atualizá-la. Sobre a vida de alguém que crê na palavra. Aleluia! A Bíblia vai dizer então que o Senhor Deus, ele levanta o profeta messiânico conhecido como Isaías. Dentro desses profetas, nós sabemos também que Daniel também, Jeremias, vai relatar sobre o cativeiro do povo de Israel, que vai ser tido a Babilônia. E nesse interim, nesse tempo, o Senhor Deus precisa preparar o caminho para que Jesus venha se manifestar. E quando eu preciso correr porque o tempo é curto, e para resumir isso aqui, a introdução, nós sabemos que o Senhor Deus, então, é no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, que o Senhor Deus, então, exorta e chama a atenção do sacerdote. Quando ele chama a atenção dos sacerdotes, é para que os sacerdotes viessem consertar o altar que estava quebrado. É para que os sacerdotes viessem voltar ao primeiro amor. É para que os levitas viessem entender que eles ainda carregavam a responsabilidade de trazer o Deus dos hebreus para a terra. E nós podemos observar dentro, aleluia, do livro de Malaquias, que o Senhor Deus está exortando ao sacerdote, Ele está exortando aos seus líderes, Ele está exortando aos levitas, e Ele exorta ao povo, chamando a atenção do povo, não para que o povo piorasse, pelo contrário, para que o povo melhorasse, procurasse então obedecer a palavra do Senhor. E se existe uma palavra, aleluia, do Senhor, mais falar, por intermédio do seu líder conhecido, aleluia, ainda quando ele saía da terra do Egito, sentindo a terra que emana leite e mel,
foi Moisés. E se nós olharmos o capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio, o Senhor já começa usando os lábios de Moisés para dizer para a nação ou para a congregação dos hebreus, dizendo: olha, o Senhor manda dizer que se vocês obedecer a palavra do Senhor, os estatutos, mandamentos e preceitos que Ele hoje vos ordena, vós não andarão por baixo, mas vós andarão por cima. Irmão, a primeira pergunta que eu quero fazer para alguém aqui nessa noite: tem alguém que ainda obedece o Rei dos Reis aqui nessa noite? Não, alguém não conseguiu responder aleluias essa palavra com propriedade. Tem alguém que ainda obedece ao Rei dos Reis aqui nessa noite? No capítulo 28 do Deuteronômio está escrito assim: olha, aquele que obedece não precisa ele correr atrás da bênção. E por que, pregador? Porque a bênção encontra aquele que é fiel, a bênção encontra aquele que obedece, a bênção encontra aquele que decidiu obedecer o céu, a bênção alcança aquele que renuncia à sua vontade para viver a vontade. Eu vou liberar essa palavra para alguém que está aqui para receber a palavra nessa noite. Eu não sei como você se encontra dentro dessa casa nessa noite, mas o céu me trouxe aqui para dizer para você que quando você obedece, existe o cuidado de Deus para a vida de alguém. Existe o cuidado de Deus para alguém que decidiu obedecer. A Bíblia está dizendo que enquanto Deus usa os lábios de Moisés para dizer ao povo: enquanto vós obedecer, vós não vai precisar bater na porta de ninguém. Por quê? Porque a bênção ainda vai achar o endereço de alguém. A bênção vai achar o endereço daquele que é fiel. Irmão, quando chegamos em Malaquias, o Senhor decide se calar. Pastor Márcio, é um problema. É nós, o pastor Gustavo, se ajoelhar, buscar a face dele e ele ficar em silêncio. Isso dói na alma do crente. Porque nós queremos ouvir o céu e o céu está calado diante de nós. Em Malaquias ele decide se calar, minha pastora. Por quê? Porque o povo deixou Deus irritado. Porque se tem uma coisa que traz uma divisão entre mim e Deus, é o pecado. O povo não se consertou. O povo continuou fazendo aquilo que desagradava o coração de Deus. Deus automaticamente se cala. E é nesse tempo então que o Senhor Deus, por 400 anos, decide se calar diante da nação de Israel. Irmão, olha para cá. 400 anos que Deus está em silêncio. E nós, quando nós buscamos a Deus, abrimos um propósito de jejum e oração de 21 dias, como por exemplo de Daniel, que Deus não fala, nós fica doido da cabeça. Mas o povo está 400 anos sem ouvir Deus. Como sobreviver sem ouvir a voz do Eterno? Como sobreviver sem ouvir a voz do meu Senhor? O povo está cabelo da cabeça, porque quer ouvir o céu decidiu se calar. Deus está dizendo: enquanto vocês não se consertarem, eu vou permanecer em silêncio. Enquanto dentro da nação de Israel está havendo, meus pastores, igreja do Senhor, uma confusão. Enquanto dentro da nação de Israel ninguém quer mais a presença. Enquanto dentro da nação de Israel alguns estão se corrompendo. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro de Lucas, glória, que tem um homem que tem por nome Zacarias, aleluia. Enquanto alguns não querem o altar, tem um ancião de dias, oh glória, que está com a boca no pó, eita, e também com o joelho no chão, eita glória. Enquanto Zacarias, ele está diante do altar do incenso orando, de repentemente a presença do meu Senhor vai se manifestar, eita glória. Olha para cá, enquanto alguém estava corrompendo o altar, tinha um homem chamado Zacarias que decidiu ir para o altar, se ajoelhar e dizer: Senhor, até aqui o Senhor está em silêncio, mas quem deixou, aleluia, a Netflix em casa, quem deixou o seu sofá em casa, quem deixou o seu conforto em casa para vir para o altar, o Senhor está mandando te dizer: é nessa noite que Gabriel está descendo na terra, eita. A Bíblia vai dizer que enquanto Zacarias está diante
cá, sabe o que a Bíblia diz? Enquanto o anjo se apresenta diante do sacerdote Zacarias no altar do Senhor, a Bíblia vai dizer que o anjo já chega diante dizendo para Zacarias: olha, Zacarias, assim diz o Senhor, a tua oração foi ouvida. Eita! Não vou melhorar porque alguém vai entender essa palavra. O anjo chega dizendo para o sacerdote Zacarias no altar do incenso. E a informação que o anjo traz para Zacarias é: Zacarias, a tua oração foi ouvida e tua mulher Isabel vai gerar um filho. Olha para cá, Isabel é velha de idade, é uma anciã também, aleluia. Porém, Isabel, ela é estéril, ela não pode gerar. Mas enquanto Zacarias está no altar orando, dentro da casa dela tem milagres sendo gerados. Eu vim te dizer nessa noite que enquanto você está aqui dentro da casa de oração, adorando ao nome dele, lá na tua casa já houve um decreto de Deus. Essa é a palavra dessa noite. É quando você adora aqui, o Senhor já deu um ordem lá na tua casa. É quando você adora aqui. É quando você adora aqui nessa noite. Já está acontecendo um movimento no céu. É quando você adora aqui, está havendo um movimento lá na eita, clamando providência. É quando, missionária, nós estamos adorando na casa de oração. Lá na tua casa está havendo um movimento de Deus. Eu preciso repetir porque essa palavra deu uma direção para o coração de alguém nessa noite. Deus está dizendo que enquanto você adora aqui, a mão dele já está em movimento sobre a tua vida. Lá dentro do santuário, no altar do incenso, o anjo disse para Zacarias: o teu filho se chamará João Batista. Ele irá adiante do Senhor para preparar o caminho e endireitar as veredas da nação de Israel. Deus não te levantou para ser mais um na multidão. Deus te levantou para ser um João Batista. O pregador quer ser João Batista. Ser João Batista é viver uma vida de renúncia. Aleluia. Ser João Batista é confrontar o pecado através do evangelho, da palavra do Senhor. Aleluia. Enquanto o menino cresce, começa a pregar. E no capítulo 3 de Mateus, ele batiza Jesus nas águas do Rio Jordão. No capítulo 4 de Mateus, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está se preparando para viver o seu chamado ministerial. Com 30 anos de idade ele é batizado. O seu ministério de 3 anos sobre a terra vai trazer um impacto dentro da nação de Israel. Mas Jesus agora não está em uma fase boa. Por que, pregador? Não entendi. A Bíblia diz, irmão, onde você lê no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 13. Se você ler o versículo de número 12 e o número 13, a Bíblia diz que quando Herodes dá uma ordem, eu vou entrar no que leu agora. Quando Herodes dá uma ordem para decapitar João Batista, a Bíblia vai dizer então, a amada igreja do Senhor, que João Batista tem a sua cabeça cortada. E quando isso acontece, os discípulos pegam o corpo de João Batista e vai sepultar. Quando eles terminam de sepultar o corpo de João Batista, eles trazem a notícia até Jesus. Quando eles chegam diante de Jesus, eles vão olhar para o mestre e vai dizer: Senhor,
João Batista, a gente acabou de sepultar ele, está morto. A primeira atitude de Jesus é se retirar da multidão, se afastar dos discípulos e vai para o monte orar. Por que, pregador? Jesus está mal fisicamente. Jesus, ele era Deus, mas também homem. Quando ele ouve que João Batista é morto, ele sente o impacto sobre ele. Automaticamente ele se retira da multidão, meus pastores, e vai para o monte orar. Olha para cá, você vai entender isso. Quando Jesus ele vai para o monte orar, a igreja do Senhor, a Bíblia vai dizer que a multidão imensa vai seguindo Jesus em terra, enquanto ele entra dentro do barco. E quando isso acontece, ele vai orar sozinho. A multidão está seguindo Jesus andando, mas ele quer ficar sozinho. E por quê, Moel? Porque ele está mal. E quantos de nós nos deparamos com situações como essa? Às vezes estamos aqui dentro mal, mas estamos aqui dentro. Às vezes o que Jesus está passando é isso, irmão. Ele quer ficar sozinho porque ele está mal por causa da notícia que ele recebe. Só que no capítulo 14 de Mateus, Jesus, ele vai, a Bíblia diz, o texto diz, que ele vai ter compaixão da multidão. Quando ele tem compaixão da multidão, ele volta e vai na direção da multidão. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai pedir um abraço, ele não vai pedir uma palavra de alguém. Jesus está mal, mas ele não vai desabafar com ninguém. O que ele vai fazer, pregador? Ele vai pregar a palavra. Aleluia. Você não entendeu ainda? Aleluia. Ele vai pregar a palavra. Aleluia. Meu pastor, está mal. Perdeu João Batista, um parente próximo, mas tem que pregar. Aleluia. Quantos de nós, irmão, subimos nesse altar precisando ouvir uma palavra? Mas tem alguém embaixo aí que precisa ouvir algo de Deus. Aleluia. Ele está, eita glória, estou arrepiado com isso. Aleluia. Ele está mal, mas ele precisa pregar a palavra. Aleluia. Sabe o que é isso? A chamada ela é árdua. Oh, aleluia. O chamado de Deus na minha na tua vida é árduo. Existe um peso de carregar o chamado de Deus por misericórdia. Jesus, apesar de ser Deus, ele é homem. Ele precisa exercer o seu chamado ministerial. E é exercendo o chamado ministerial que ele precisa pregar mesmo estando mal. Servir a Deus não isenta eu e você de passarmos dor. Eu e você servindo a Deus, aleluia, não isenta eu e você de não passarmos por dias de guerra. Mas eu e você servindo a Deus, por mais que nós estejamos nos dias bons, mas também no dia mau, ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. O mundo lá fora, quando está mal, a primeira intenção que o mundo lá fora tem quando está mal, quando não sabe mais, não encontra recurso para o problema, é se matar. Mas aquele que está na presença de Deus, eita! Aquele que serve a Deus, quando não encontra recurso na terra, o céu já está aberto. Quando recursos da terra falha para você, o recurso do céu está de amor também. A Bíblia vai dizer, eles estão mal. Vai fazer o quê, irmão? Jeremias vai parar o calabouço, é preso. Paulo e Silas também é preso. Os homens de Deus passaram pelos dias maus, mas precisou
carregar o peso da chamada. Dói, pastor, dói, verdade. Porque viver a vontade do Senhor na caminhada, meu pastor. Vamos passar por aquilo que nós não imaginaríamos que passaria. Exercer a chamada ministerial, às vezes a gente, infelizmente, é uma verdade. Eu preciso falar isso aqui. Sermos traídos por alguém. Alguém nos virar as costas na hora que eu e você mais precisar. Mas escolhido, irmão, é escolhido. Aleluia! Escolhido não conta com a ajuda de outrem. Escolhido conta com a conexão que ele tem no joelho do céu. A Bíblia diz que Jesus agora está pregando. No meio do culto, ele olha para a multidão de mais de 10 mil pessoas. O texto fala que tem 5 mil homens, com exceção de mulheres e crianças. Alguns olhadores dizem que tem 15 mil pessoas. A Bíblia não fala isso. Estudiosos da Bíblia diz isso. Mas vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Só de ser 5 mil pessoas, irmão, pelo amor de Deus, no meio da multidão. Não sei se a tua tradução da tua Bíblia vai estar escrito isso. Essa minha não está, mas a minha Bíblia escrita em casa está. Que no meio da multidão, meu pastor, Jesus olha para você e fala assim: olha, antes da gente despedir esse povo, a gente precisa saciar eles fisicamente. Aleluia! Espiritualmente eles já estão saciados. Aleluia! Porque Deus estava pregando, ele se acomoda à margem da praia, no mar da Galileia, e está ouvindo Jesus pregar, e a pregação está tão envolvendo eles, a palavra de Jesus está tão envolvendo eles, a ponto de eles nem mesmo lembrar que tem que correr. Mas Jesus pensa nisso. Ele olha para o discípulo e fala assim: olha, quem está acompanhando para esse povo? Senhor, meu mestre, se nós tivéssemos ainda 200 denários, aí não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. E Jesus olha para os discípulos, imagina olha para Pedro: Pedro, o que você trouxe para o culto hoje? Tiago, o que você trouxe para o culto hoje? André, o que você trouxe para o culto hoje? Em outras palavras, eles poderiam dizer: Senhor, hoje a gente não trouxe nem glória a Deus, glória. Mas aí no meio da multidão, um menino se manifesta, dizendo: Senhor, isso aqui eu amo, irmão. O menino se manifesta dizendo: olha, eu tenho aqui, aleluia, 5 pães e 2 peixes. Não é muita gente. Eu imagino Pedro chegando ao lado de Jesus falando: mestre, ali tem um menino que tem apenas 5 pães e 2 peixes. É muito pouco, mestre. Mas vale ressaltar, aleluia, que na mão do menino é somente 5 pães e 2 peixes. Na mão dos discípulos é pouco, na mão do menino também é pouco. Mas aí eles então vão fazer uma coisa que eu e você devemos fazer, irmão, na nossa caminhada da fé. O que é, pregador? É quando nós entendemos que o que nós carregamos é pouco, é esse pouco que Jesus precisa. Vou te falar uma coisa: pode ser pouco, mas se eu colocar na mão de Jesus, pode ser pouco, mas se eu colocar na mão de Jesus, o negócio vai ficar diferente. A força tua está sendo pouca, mas entrega ela a Jesus. Por quê? Porque existe um renovo que desce nessa noite aqui. Senhor, apenas pão e peixe, mas é pouco demais. Coloca na mão de Jesus nessa noite. Mas por que, pregador, eu vou colocar na mão de Jesus? Porque na tua mão você não sabe nem por onde conversar. Mas se colocar na mão de Jesus, o novo de Deus vai em cima de sabia, irmão, que eles não teriam condições. Claro que ele não sabia, mas ele precisa provar a tua fé. Coloca o cesto com pão e peixe na mão dele e negue para o alto. Eu e você no lugar de Jesus faremos assim: Senhor, é pouco, mas é tudo que eu tenho, Senhor. E Deus gosta desse negócio, tá, irmão? É quando nós entendemos que nós não temos força, somos incapazes. Não. Quando nós entendemos que nós somos pequenos, porque tem muita gente que acha que é grande, é nada, irmão. Grande é Jesus.
Dá graças ao Pai. Quando ele dá graças ao Pai, ele coloca na mão dos discípulos. Olha, começa a entregar. Imagina o Pedro olhando para a cara do Tiago, de André, do João, e fala: rapaz, esse negócio vai dar ruim. Mas é Jesus que está dando a ordem. Aleluia! Se é Jesus que está dando a ordem, não interessa como vai acontecer. Aleluia! Se é Jesus que te deu a direção, não interessa como você vai chegar, só vai. Eles começam a entregar o pão e peixe. Meus irmãos, igreja, olha para isso. Quanto mais entrega pão e peixe, mais pão e peixe começa a aparecer. Com todo o respeito à educação, fala para o irmão do teu lado aí, ó. Fala para o irmão, mas seja profeta com autoridade. Milagre não se explica. Milagre se vive. Com autoridade, milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre não se explica. Milagre se vive. Pedro, não tente entender o que Jesus está fazendo. Servo de Deus, não tente entender o que Jesus está fazendo nessa vida. Você é o profeta da palavra? Tu é o profeta da palavra, irmã? Acredita nisso? Quando eu ministrava na direção do Espírito de Deus, que quando nós adoramos aqui, eles estavam movimentando a nossa casa, é para a senhora essa palavra, tá? Enquanto a senhora adora aqui, o Senhor está movimentando algumas coisas lá dentro do teu lado essa noite. Aleluia! Diz o Senhor, tu e a tua casa não ficarão envergonhados. Aleluia! Eu serei juízo na terra, diz o meu Deus. Aleluia! Assim diz Deus, a força é pouca, mas o renovo é. Aleluia! Levanta a tua cabeça que eu te farei, você e a tua casa mais do que vencedor. Não se preocupe com aquilo que alguém disse, se preocupe com aquilo que eu libero hoje sobre a tua vida. Então lá, faz assim, ó, toma posse assim, em nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor Deus, Senhor Jesus, Ele então opera um milagre extraordinário dentro do culto no Mar da Galileia. Esse operar do Senhor Jesus dentro do Mar da Galileia vai impactar o povo. E agora o povo começa a se alimentar fisicamente. O povo não precisava do alimento de pão ou de peixe, espiritualmente falando, para sobreviver. Até porque em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus vai para Satanás e fala assim: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Vou profetizar para você que acredita na palavra. Você e a tua casa não vai viver daquilo que alguém um dia falou que você vivenciaria. Mas você e a tua casa vai viver da palavra que sai da boca de Deus para a tua vida nessa noite. A Bíblia diz que passará céus, passará terra, mas as palavras dele não vão te passar. Aleluia! Irmão, e aqui no céu? Meu pastor, quanto tempo eu tenho? Falta um minuto para as 9. Fique à vontade. Fique à vontade. Então, meia-noite nós terminamos, amém? Não gostou da ideia, não. Glória a Deus. Meus irmãos, olha para cá. Dentro desse ocorrido, a Bíblia diz que vai restar 12 cestos. Cada cesto desse tem pão. Os 12 cestos simbolizam as 12 tribos de Israel. Então o Senhor estava ensinando que enquanto o povo obedecesse, lembra que eu citei no início aqui, Deuteronômio 28? Se o povo obedecer, vai ter pão sobre o lar deles. Só que não é pão terrestre, é pão espiritual. Só que capítulo de número 7 do livro de Juízes, olha para cá. A Bíblia vai dizer, com muita atenção, melhor atenção para você entender a revelação da palavra. No capítulo 7 do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que quando Deus ele enche Gideão de autoridade, ele reveste a Gideão para ir contra os midianitas e amalequitas. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai falar
ao coração de Gideão na madrugada: Gideão, ainda temes tu atacar o inimigo? Faz o seguinte: pega o teu moço, desce até o arraial dos midianitas e amalequitas, porque tem algo para você ouvir lá. Olha para cá, com atenção, meus amigos, meus irmãos. Quando ele desce com o seu moço até próximo ao arraial do inimigo, a Bíblia vai dizer que Gideão está escondido com o seu moço, ouvindo uma conversa lá dentro do arraial do inimigo. E quando os midianitas estão se comunicando dentro do arraial, a Bíblia vai dizer que um fala para o outro: olha que os inimigos de Israel estão conversando dentro do arraial, e Gideão está escondido ouvindo. Rapaz, essa noite, meus irmãos, eu sonhei que um pão de cevada rodeava o arraial nosso nessa madrugada. O outro colega diz assim: rapaz, mas o que será isso aí? Não sei, rapaz, mas estou achando que é a espada de Gideão. Entenda isso. Quando o pão de cevada rodeia o arraial dos midianitas e amalequitas, é um sonho que Deus vai dar para o próprio inimigo de Israel. A Bíblia diz que o pão de cevada, ele vai de contratempo do comandante. A estratégia militar nos ensina que nós devemos matar a cabeça pensante. Logo, a interpretação dessa palavra, espiritualmente falando, o capítulo número 6 do livro de João, meu pastor, está escrito que existe um pão vivo que desceu na terra. Glória a Deus! Vou repetir. Capítulo 6 do livro de João, está escrito que houve um pão da vida que desceu na terra. O pão que desceu na terra no capítulo 6 de João é o mesmo pão que está se manifestando em Juízes capítulo 7. Glória. É Deus dizendo para o inimigo que o pão vai descer na terra para abater o inimigo de Israel. No capítulo de número 19 de 1 Reis, quando Elias quer desistir do chamado ministerial, ele se assenta debaixo de um pé de zimbro no deserto. E aí o anjo do Senhor vai tocar no profeta e vai dizer: Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Come pão, beba água. Elias está dormindo porque está cansado, é fadigado. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que Elias está agora passando? Por um momento de depressão. Mas quando chega Elias, levanta daí, rapaz. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais continuar, Senhor. Aí o Senhor fala assim: Elias, eu sei o que você está precisando nessa noite, Senhor. O que eu estou precisando? Não, Elias, você não está precisando de eu te matar. Você, Elias, não está precisando, aleluia, que Jezabel acabe e te pegue, porque eu não vou deixar. Mas, Elias, você não está precisando de um abraço. Não, não. Você está precisando de pão. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus! Aleluia! Deus, poder de glória. No capítulo 4 de João, ele se apresenta àquela mulher samaritana, no poço de Jacó. Ele se apresenta como uma água que gera vida, ou seja, que gera transformação para a vida daquele que se arrepende. Até porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa alcançar misericórdia. Então o capítulo 4 de João, ele é a água da vida. Mas em capítulo 6 de João, ele é o pão da vida. O anjo do Senhor toca em Elias: Elias, eu sei que tu está cansado, eu sei que tu está mal. Elias, eu sei que você está nos teus piores dias, mas eu trouxe pão para tu nessa noite. Eu trouxe água para você nessa noite, Elias. Para que serve, Senhor, essa água? Para que serve, Senhor, esse pão? É para te fazer entender, Elias, que quando você pensar que vai cair, quando você pensar que vai cair, a minha palavra vai te sustentar.
Quando tu pensou que ia cair, o pão te levantou para te fazer continuar adiante. A tua casa está de pé porque você está de joelho, então continua marchando. Porque tem testemunho sendo gerado de dentro para fora. Quero orar com você nessa noite. Feche os olhos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a tua serva, teu servo, da qual deixou tudo em casa para estar aqui nesta noite. Nós não viemos aqui para brincar de ser crente, filho. Nós viemos aqui para entregar tudo no altar. E tudo nosso no altar do Senhor, Pai, é a nossa adoração diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que ela possa chegar às tuas arenas com um cheiro suave nessa noite. Nós louvamos, bendizemos e agradecemos o teu santo nome, Deus, por todos os feitos que o Senhor fez e está fazendo e ainda há de fazer sobre cada vida. Continue sustentando teu filho e tua filha na tua palavra, Senhor. Cumpra a tua promessa, Senhor, em todo o tempo. Vai fazendo o Senhor, teu povo avançar cada vez mais. Pai, abençoa esta obra, esse ministério, a liderança, Senhor, os pastores, os obreiros dessa congregação, desse ministério. Dê vitória, sustenta em todo o tempo. Que a tua palavra possa continuar fluindo e falando ao nosso coração de forma clara, poderosa e gloriosa. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite, para a glória do teu nome. Todo mundo aqui já serve a Deus? Todo mundo aqui já serve? Então vamos fazer uma vez, né? Vá com essa oportunidade.